Este é Marte, o que matou o planeta vermelho. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos, existia um mundo neste sistema solar que possuía rios. Não canais esculpidos pelo derretimento de geleiras ou pela geada sazonal, mas rios, amplos, sinuosos, fluxos contínuos de água líquida que se estendiam por centenas de quilômetros em uma paisagem de rochas vulcânicas e crateras antigas. Este mundo tinha lagos que persistiram por milhares, talvez milhões de anos. Pode ter tido um oceano cobrindo grande parte de seu hemisfério norte, um corpo d'água mais profundo do que alguns mares da Terra. Sua atmosfera era densa o suficiente para reter calor e sustentar chuvas. Nuvens se formavam em seu céu. Não as finas cirros de um mundo moribundo, mas formações espessas, semelhantes a cúmulos, que transportavam umidade para o interior a partir das bordas das bacias e das margens de um possível mar ao norte. Quando chovia no antigo Marte, a chuva era chuva de verdade. Gotas de água líquida caindo de um céu real sobre rochas reais, esculpindo canais que ainda são visíveis a partir da órbita, 3,5 bilhões de anos depois. Seu campo magnético, gerado por um núcleo de ferro em ebulição, envolvia o planeta em um escudo invisível que desviava a pior radiação do Sol. Este mundo era Marte. Hoje, Marte é um cadáver. Sua atmosfera tem menos de 1% da densidade da Terra, tão fina que a água líquida não pode existir na superfície por mais do que alguns momentos antes de congelar ou evaporar. A temperatura média da superfície é de menos 60 graus Celsius. O campo magnético desapareceu, substituído por manchas dispersas de magnetismo remanescente congeladas nas rochas mais antigas, como a imagem residual de uma luz que foi desligada bilhões de anos atrás. Os rios estão secos há mais tempo do que qualquer vida complexa existiu na Terra. Os lagos são bacias vazias de poeira e rocha. O oceano, se existiu, se foi. Parte de sua água presa em gelo sob a superfície e nos polos, o resto sendo arrancado para o espaço, átomo por átomo, pelo vento solar. Algo matou Marte. Algo transformou-o de um mundo que poderia ter nutrido a vida em um deserto congelado que é hoje. E a morte não foi instantânea. Foi lenta, implacável e irreversível. Uma morte por 1000 cortes, cada um invisível, cada um afastando o planeta um pouco mais da habitabilidade. A história de Marte é a história de um planeta que tinha tudo o que precisava para ser uma segunda Terra, e perdeu tudo. Compreender o que deu errado não é meramente um exercício de ciência planetária. É uma lição sobre o que torna um mundo habitável e quão frágil essa habitabilidade pode ser. E agora, após décadas de exploração robótica, podemos ter encontrado a primeira evidência de que Marte não era apenas habitável, mas habitado. Em julho de 2024, o rover Perseverance da NASA perfurou uma rocha em um antigo leito de rio marciano e encontrou padrões que, na Terra, são produzidos quase exclusivamente por organismos vivos. Manchas de leopardo, assinaturas químicas de atividade metabólica, uma potencial biossignatura, publicada na Nature em setembro de 2025, revisada por pares, contestada e absolutamente fascinante. Esta noite, seguimos a morte de um mundo, desde os rios que outrora fluíam até o silêncio que o substituiu, desde o escudo magnético que protegia a atmosfera até o momento em que falhou, desde o vento solar que arrancou o ar até o gelo que permanece enterrado sob a poeira, e da rocha que pode carregar, selada em um tubo de titânio no fundo de uma cratera antiga, a resposta à pergunta mais antiga da ciência: já estivemos sozinhos? Não se esqueça de se inscrever, pois há muitas mais histórias cósmicas extraordinárias à espera. Para entender o que matou Marte, você deve primeiro entender o que Marte era. 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando o sistema solar ainda era jovem,
Marte não era o pequeno e frio mundo que conhecemos hoje. Era um planeta quente. Não tropical, o Sol era cerca de 25 a 30% mais fraco do que é agora, e Marte orbita a 1,5 vezes a distância da Terra. Mas quente o suficiente. Quente o suficiente, com uma atmosfera mais densa e um efeito estufa, para que a água líquida existisse em abundância na superfície. As evidências estão escritas por todo o planeta em uma linguagem que os geólogos podem ler tão claramente quanto um texto em uma página. Redes de vales, sistemas fluviais ramificados e dendríticos que se assemelham quase idênticos aos sistemas fluviais da Terra, cobrem as terras altas do sul de Marte. Não se tratam de canais de inundação esculpidos por uma única liberação catastrófica de água. São redes, com afluentes e distributários, formadas por chuvas sustentadas ou fluxo de água subterrânea ao longo de longos períodos. Elas datam do período Noatiano, o primeiro bilhão de anos da história marciana, nomeado em homenagem a Noakes Terra, uma das regiões mais antigas e crateradas das terras altas do Sul, e nos dizem que a água fluiu na superfície de Marte por tempo suficiente para esculpir paisagens. O Noatiano foi a Era de Ouro de Marte. Durante esse período, aproximadamente de 4,1 a 3,7 bilhões de anos atrás, o planeta experimentou suas taxas mais altas de atividade vulcânica, sua atmosfera mais espessa e suas maiores quantidades de água na superfície. Foi durante o Noatiano que as redes de vales se formaram, que os lagos se encheram e que o delta em G0 foi depositado. Se a vida algum dia existiu em Marte, foi no Noatiano que ela provavelmente surgiu. O período que se seguiu, o Hesperiano, aproximadamente de 3,7 a 3,0 bilhões de anos atrás, foi um tempo de transição. A atividade vulcânica continuou, mas diminuiu. A atmosfera se tornou mais fina. A água na superfície tornou-se intermitente, em vez de persistente. Inundações massivas, canais de escoamento esculpidos pela liberação catastrófica de água subterrânea, criaram alguns dos maiores canais do Sistema Solar, incluindo Cassai-Valles, que possui mais de 2.000 quilômetros de comprimento. Mas essas inundações foram eventos episódicos, não evidências de um clima estável, quente e úmido. Foram os últimos suspiros de um sistema hidrológico que estava se encerrando. O período amazoniano, de 3,0 bilhões de anos atrás até o presente, é a era do frio e seco declínio de Marte. Durante essa imensa extensão de tempo, que abrange 2/3 da história de Marte, a superfície foi moldada principalmente pelo vento, poeira e gelo. A atividade vulcânica continuou em níveis baixos, mas nenhuma água significativa fluiu na superfície. Marte tem sido, por grande parte de sua existência, o deserto congelado que vemos hoje. Existem leitos de lagos, centenas deles, crateras com canais de entrada e saída, mostrando que a água fluiu para dentro, formou poças e fluiu para fora, às vezes ao longo de milhões de anos. A cratera G0, onde o rover Perseverance da NASA está atualmente operando, é um desses lagos. Ela era alimentada por um rio que depositou um delta em forma de leque de sedimentos em sua borda, um delta que é visível a partir da órbita hoje, preservado em pedra, um fóssil de água corrente. Existem depósitos minerais, argilas, sulfatos, carbonatos, que só podem se formar na presença de água líquida. Esses minerais estão espalhados pela superfície marciana, concentrados nos terrenos mais antigos e carregam assinaturas químicas da água que os criou. Algumas argilas requerem água com pH neutro e tempos de contato prolongados para se formarem. Sua presença nos diz que Marte não tinha apenas água, mas água quimicamente hospitaleira, água na qual, na Terra, micro-organismos prosperariam. E pode ter existido um oceano. As baixas planícies do norte de Marte, uma vasta e plana extensão que cobre cerca de 1/3 do planeta,
foram interpretadas por alguns pesquisadores como o fundo de um antigo mar. Possíveis características de costa, identificadas a partir de imagens orbitais, traçam uma elevação aproximadamente consistente ao redor da fronteira entre as baixas do norte e as altas do sul. Se o oceano existiu, teria contido água suficiente para cobrir o planeta a uma profundidade de cerca de 137 metros, ou, concentrada na bacia do norte, um corpo d'água com centenas de metros de profundidade. As evidências vão além da geologia. Em 2013, o rover Curiosity, da NASA, operando na cratera Gale, perfurou uma rocha de argilito chamada Shipbed e encontrou minerais de argila que se formaram em água com um pH quase neutro, água que não era nem muito ácida nem muito alcalina para a vida. A análise também revelou a presença dos elementos químicos essenciais para a vida: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, todos em uma única amostra de rocha. A equipe do Curiosity concluiu que o antigo lago na cratera Gale representava um ambiente habitável, um lugar onde, se micro-organismos estivessem presentes, poderiam ter sobrevivido. Em 2024, o radar de penetração no solo do Curiosity confirmou que a cratera G0, onde o Perseverance opera, já continha um lago profundo. O radar detectou camadas sedimentares sob o fundo da cratera, consistentes com depósitos de lago, a estrutura física de um corpo de água parada, enterrada sob bilhões de anos de poeira e rocha. Marte, há 3,5 bilhões de anos, era um mundo com chuvas, rios, lagos e possivelmente mares. Sua atmosfera era densa o suficiente para manter essas características, talvez entre 0,5 e 1 bar, em comparação com o 1 bar da Terra hoje. O dióxido de carbono e o vapor d'água proporcionavam um efeito estufa. A atividade vulcânica da imensa província vulcânica de Tarsis reabastecia continuamente a atmosfera com CO2 e outros gases. E, acima de tudo isso, protegendo a atmosfera da incessante erosão do vento solar, havia um campo magnético global. Isso é o que Marte tinha, e isso é o que ele perdeu. O campo magnético foi a primeira coisa a desaparecer, e sua perda desencadeou todo o resto. Marte, assim como a Terra, uma vez gerou um campo magnético global através de um processo de dínamo, a convecção de ferro líquido em seu núcleo, impulsionada pelo resfriamento e pela liberação de calor do interior. Esse dínamo esteve ativo desde os primeiros dias da história de Marte, pelo menos há 4,5 bilhões de anos, e produziu um campo comparável em força ao campo atual da Terra. A evidência vem das altas do sul de Marte, onde magnetômetros orbitais detectaram uma magnetização remanescente extraordinariamente forte na crosta antiga, 10 vezes mais forte do que qualquer magnetização crustal encontrada na Terra. Essas rochas foram magnetizadas por um poderoso campo global quando se formaram e mantiveram essa magnetização por bilhões de anos. Mas o dínamo não durou. Durante décadas, a visão consensual era de que o campo magnético de Marte morreu há cerca de 4,1 bilhões de anos, com base na observação de que grandes bacias de impacto formadas durante o bombardeio pesado tardio, Elas, Argyre e Sidis, mostram assinaturas magnéticas fracas ou inexistentes. O raciocínio era simples. Se essas bacias tivessem se formado enquanto o dínamo ainda estava ativo, as rochas recém-expostas e resfriadas deveriam ter sido magnetizadas. A falta de magnetização foi interpretada como evidência de que o dínamo já havia sido desligado. Mas em 2020, pesquisadores encontraram assinaturas magnéticas claras no fluxo de lava de Lucus Planum, que se formou há menos de 3,7 bilhões de anos. Meio bilhão de anos após o dínamo supostamente ter cessado. E em 2023,
Um estudo utilizando um microscópio de diamante quântico para analisar o antigo meteorito marciano Allan Hills 84001 encontrou evidências de um campo magnético forte há 3,9 bilhões de anos, incluindo possíveis sinais de que o campo estava invertendo polaridade, assim como o campo da Terra faz hoje. Um estudo de 2024, publicado na Nature Communications, propôs uma nova perspectiva. As grandes bacias de impacto poderiam parecer desmagnetizadas não porque o dínamo havia parado, mas porque o dínamo estava se invertendo. Se as rochas em resfriamento dentro de uma bacia grande registraram polaridades magnéticas alternadas enquanto o campo mudava de direção, os sinais se cancelariam quando medidos do espaço, resultando em uma magnetização líquida aparentemente fraca. As bacias poderiam ter se formado em um dínamo ativo e reversível, não em um morto. Se essa interpretação estiver correta, o campo magnético de Marte pode ter persistido até 3,7 bilhões de anos atrás, ou até mais, muito mais do que se acreditava anteriormente. E essa nova linha do tempo tem implicações profundas para a habitabilidade de Marte, pois significa que a atmosfera foi protegida por um escudo magnético durante grande parte do período em que rios e lagos existiram na superfície. Mas, eventualmente, o dínamo parou. Marte é menor que a Terra, cerca de metade do diâmetro e 1/10 da massa. Sua razão entre área de superfície e volume é maior, o que significa que perde calor para o espaço de forma mais eficiente. Com o tempo, o núcleo esfriou. Convecção que impulsionava o dínamo enfraqueceu e, eventualmente, cessou. O ferro líquido no núcleo externo pode ter solidificado, ou, alternativamente, pode ter se tornado estável demais, estratificado demais, para sustentar a convecção vigorosa necessária para um dínamo. Pode ter havido um gatilho, um evento catastrófico que acelerou o resfriamento do núcleo. Alguns pesquisadores sugeriram que os enormes impactos de asteroides do bombardeio pesado tardio poderiam ter perturbado a estrutura térmica do manto, injetando calor no manto que atuou como um cobertor isolante ao redor do núcleo, reduzindo o gradiente de temperatura que impulsionava a convecção. Nesse cenário, os próprios impactos que marcaram a superfície de Marte também eliminaram seu campo magnético. Independentemente da causa, o resultado foi o mesmo. O campo magnético foi se apagando. E sem ele, Marte ficou exposto. Os vestígios do antigo campo ainda são visíveis. O Mars Global Surveyor, que orbitou Marte de 1997 a 2006, mapeou o campo magnético crustal e encontrou um padrão notável. Nas terras altas do Sul, bandas alternadas de magnetização positiva e negativa se estendem pela superfície, lembrando, pelo menos superficialmente, as faixas magnéticas encontradas nas dorsais meso-oceânicas da Terra, onde nova crosta é criada pela expansão do fundo oceânico. Essa observação levou alguns pesquisadores a propor que Marte pode ter tido um breve período de atividade semelhante à tectónica de placas no início de sua história, durante o qual nova crosta foi criada e magnetizada pelo dínamo reversível. Se Marte algum dia teve tectónica de placas verdadeira, continua sendo uma das questões mais debatidas na geologia marciana. Se teve, a atividade cessou muito cedo, talvez dentro do primeiro bilhão de anos. Hoje, Marte é um planeta de uma única placa, como Mercúrio e a Lua. Sua superfície inteira é uma única casca rígida, quebrada e falhada, mas nunca subduzida, nunca reciclada. E sem tectónica de placas, não há mecanismo para devolver carbono à atmosfera, nenhuma maneira de regular o clima ao longo de escalas de tempo geológicas, sem termostato. Isso, tanto quanto a perda do campo magnético, selou o destino de Marte. A interação entre o dínamo, a atmosfera e o clima é um ciclo de retroalimentação de complexidade extraordinária. O campo magnético protegia a atmosfera. A atmosfera mantinha o efeito estufa. O efeito estufa
mantinha a superfície aquecida. O calor mantinha a água em estado líquido. E a água líquida, circulando pela crosta, pode ter influenciado a convecção do manto, que por sua vez influenciou o dínamo. Quando qualquer elo dessa cadeia se rompeu, todo o sistema começou a se desfazer. Em Marte, o primeiro elo a se romper foi o dínamo. Todo o resto se seguiu. O vento solar é um fluxo de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons, que se desprendem da coroa solar a velocidades que variam de 400 a 800 km por segundo. Na Terra, a magnetosfera desvia o vento solar ao redor do planeta, protegendo a atmosfera da erosão direta. Já em Marte, sem um campo magnético, o vento solar colide diretamente com a alta atmosfera. A missão MAVEN da NASA, Evolução da Atmosfera e Voláteis de Marte, foi projetada especificamente para medir esse processo. Chegando a Marte em 2014, a MAVEN passou mais de uma década estudando como a atmosfera marciana interage com o vento solar e como os gases atmosféricos escapam para o espaço. O que a MAVEN descobriu confirmou o que os teóricos suspeitavam há muito tempo. O vento solar está gradualmente despojando Marte de sua atmosfera. A taxa de perda atualmente é de cerca de 100 gramas por segundo, aproximadamente 1/4 de libra. Isso pode parecer trivial, mas se acumula. Ao longo de bilhões de anos, essa perda se torna catastrófica. O mecanismo opera por meio de várias vias. O campo magnético do vento solar, transportado junto com as partículas carregadas, gera um campo elétrico ao encontrar a ionosfera de Marte. Esse campo elétrico acelera íons atmosféricos, átomos carregados de oxigênio, dióxido de carbono e outros gases, a velocidades suficientemente altas para escapar da gravidade do planeta. A MAVEN descobriu que cerca de 75% dos íons que escapam saem pela cauda magnética do planeta, o rastro criado à medida que o vento solar flui ao redor de Marte. Outros 25% escapam por plumas polares, colunas de íons que se desprendem acima dos polos do planeta. A taxa de escape não é constante. Durante tempestades solares, ejeções de massa coronal e flares solares, a taxa de perda aumenta dramaticamente. A MAVEN observou uma grande tempestade solar atingindo Marte em março de 2015 e mediu um aumento de 10 vezes na fuga atmosférica. No início do Sistema Solar, quando o Sol era jovem e muito mais ativo, as tempestades solares eram mais frequentes e intensas. O próprio vento solar era de 10 a 100 vezes mais forte. A taxa de escape atmosférico bilhões de anos atrás teria sido várias ordens de magnitude maior do que é hoje. O investigador principal da MAVEN, Bruce Jakosky, comparou o processo ao roubo de algumas moedas de um caixa registradora todos os dias, individualmente insignificantes, mas devastadores ao longo do tempo. Usando medições isotópicas de argônio, um gás nobre que não reage quimicamente e só pode ser perdido por escape físico, a equipe de Jakosky estimou que cerca de 65% de todo o argônio que já existiu na atmosfera de Marte foi perdido para o espaço. A implicação é que a perda total da atmosfera foi enorme, o suficiente para transformar uma atmosfera densa e quente na fina e fria remanescente que existe hoje. Mas o vento solar não foi o único responsável. O pequeno tamanho de Marte contribuiu de várias maneiras. Sua gravidade mais baixa, cerca de 38% da gravidade da Terra, facilita a fuga de gases leves como o hidrogênio por processos térmicos. A radiação ultravioleta do Sol divide as moléculas de água na alta atmosfera em hidrogênio e oxigênio, e o hidrogênio escapa com facilidade. Ao longo de bilhões de anos, esse processo de escape fotoquímico removeu uma quantidade imensa de água de Marte, não evaporando-a da superfície, mas desmantelando-a na alta atmosfera e permitindo que os fragmentos flutuassem para o espaço. Parte do dióxido de carbono perdido
também foi aprisionada nas rochas da superfície por meio da intemperização química, a formação de minerais de carbonato. Mas ao contrário da Terra, onde a tectônica de placas recicla os carbonatos de volta para a atmosfera por meio de vulcanismo, Marte não possui tectônica de placas. Uma vez que o carbono é sequestrado nas rochas, ele permanece lá. A atmosfera se torna mais rarefeita. O efeito estufa enfraquece. A superfície esfria. A morte de Marte não foi um evento isolado, foi uma cascata de acontecimentos. O campo magnético se extinguiu. O vento solar despojou a atmosfera. A atmosfera se tornou mais rarefeita. O efeito estufa se enfraqueceu. A superfície esfriou. A água congelou, sublimou ou foi perdida para o espaço. Os rios pararam de fluir. Os lagos secaram. O oceano recuou e, por fim, desapareceu. E Marte se transformou no que é hoje. Um deserto frio, seco e irradiado, com uma atmosfera tão fina que o céu é quase negro ao meio-dia. Esse processo levou cerca de 1 bilhão de anos. Não foi uma catástrofe repentina, mas um lento declínio, um outono planetário que durou mais do que toda a história da vida complexa na Terra. Não houve um único momento em que Marte passou de habitável a inabitável. Em vez disso, a transição foi gradual, pontuada por episódios de mudanças mais rápidas. Na fase mais inicial, quando o campo magnético começou a enfraquecer, os efeitos podem ter sido sutis. A atmosfera se rarefez ligeiramente. A temperatura média caiu 1 ou 2 graus. Alguns rios que fluíam continuamente começaram a fluir apenas sazonalmente. Lagos que eram estáveis começaram a encolher. À medida que a atmosfera continuou a se rarefazer, o efeito estufa enfraqueceu ainda mais. As temperaturas caíram abaixo do ponto de congelamento da água por períodos mais longos. Lagos congelaram. Rios corriam apenas durante as estações mais quentes, alimentados pelo derretimento do gelo. A paisagem marciana passou de um mundo de água persistente para um mundo de água intermitente, ainda habitável, mas cada vez mais marginal. Eventualmente, a pressão atmosférica caiu abaixo do ponto triplo da água, a pressão na qual a água líquida pode existir. Nesse limite, a água só pode existir como gelo ou vapor, nunca como um líquido estável. Esse foi o ponto sem retorno. Uma vez que a atmosfera se rarefez além desse limite, a água na superfície se tornou fisicamente impossível. Qualquer gelo que sublimasse não poderia se recondensar como líquido. Os rios não apenas desaceleraram e pararam, tornaram-se fisicamente impossíveis. A física da situação simplesmente não permitia mais sua existência. Essa transição final, de água intermitente para a ausência de água, pode ter ocorrido há cerca de 3 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos. Depois disso, a superfície de Marte permaneceu permanentemente seca, permanentemente fria, permanentemente morta. De cerca de 4 bilhões de anos atrás, quando o campo magnético enfraqueceu, até cerca de 3 bilhões de anos atrás, quando a última água significativa na superfície provavelmente desapareceu, Marte passou por uma lenta e irreversível transformação de um mundo potencialmente habitável para um mundo morto. A janela de habitabilidade esteve aberta por talvez 1,5 bilhão de anos. Tempo suficiente, pelos padrões da Terra, para que a vida surgisse e prosperasse. E então se fechou, para sempre. Hoje, Marte é um mundo de extremos e contradições. Sua atmosfera é composta por 95% de dióxido de carbono, mas tão fina, cerca de 0,6% da pressão da superfície da Terra, que praticamente não fornece aquecimento por efeito estufa. A temperatura média da superfície é de cerca de menos 60 graus Celsius, mas pode variar de menos 140 graus perto dos polos no inverno a relativamente a menos 20 graus Celsius no Equador em uma tarde de verão.
No entanto, essa temperatura é enganosa. O ar rarefeito significa que o calor é sentido apenas na superfície. A 1 centímetro acima do solo, a temperatura do ar cai abruptamente. Você poderia ter os pés quentes e o rosto congelado. A superfície do planeta é dominada por dois hemisférios notavelmente distintos. As terras altas do sul são antigas, repletas de crateras e elevadas. Uma paisagem desgastada que remonta ao primeiro bilhão de anos da história marciana. As planícies do norte, por outro lado, são mais jovens, mais suaves e estão a vários quilômetros mais baixas em relação ao nível do mar. A fronteira entre esses dois mundos, a dicotomia crustal marciana, é uma das características geológicas mais proeminentes do Sistema Solar, e sua origem ainda gera debates acalorados. A diferença de elevação é de aproximadamente 5 quilômetros, e a transição entre os dois terrenos pode ser abrupta, um penhasco geológico que se estende por grande parte do planeta. Se a hipótese do impacto gigante estiver correta, o evento que criou as planícies do norte teria sido um dos maiores da história do Sistema Solar, superando até mesmo a colisão que formou a Lua da Terra. A bacia borealis resultante teria cerca de 10.600 quilômetros de comprimento e 8.500 quilômetros de largura, cobrindo cerca de 40% da superfície de Marte. Seria a maior cicatriz de impacto do Sistema Solar. O momento desse impacto hipotético, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, dentro dos primeiros 100 milhões de anos da história de Marte, o colocaria antes da formação da maioria das características de superfície que observamos hoje. As terras altas do Sul, com seu terreno antigo e repleto de crateras, representam a crosta marciana original que sobreviveu ao impacto. As planícies do Norte representam a bacia de impacto, subsequentemente inundada por lavas vulcânicas, e mais tarde, possivelmente por água. Uma hipótese sugere que um impacto massivo no hemisfério norte, no início da história de Marte, escavou as planícies e criou a diferença de elevação. Outra propõe processos geológicos internos, convecção do manto ou atividade tectônica primitiva, como a causa. A província vulcânica de Tharsis domina o hemisfério ocidental, um vasto abaulamento de terreno vulcânico que se eleva 10 quilômetros acima da superfície circundante e abrange uma área aproximadamente do tamanho da América do Norte. No topo de Tharsis estão os maiores vulcões do Sistema Solar. Olympus Mons, o mais alto, se ergue a 21,9 quilômetros acima do datum marciano, cerca de 2,5 vezes a altura do Monte Everest em relação ao nível do mar. Sua base é tão ampla, aproximadamente 600 quilômetros de diâmetro, que, se você estivesse em seu cume, não conseguiria ver as bordas. O vulcão é mais largo do que a curvatura de Marte, permite que um observador na superfície perceba. Sua caldeira, um complexo aninhado de crateras de colapso no cume, tem 80 quilômetros de diâmetro, grande o suficiente para abrigar uma pequena cidade. Os vulcões de Tharsis são vulcões em escudo, semelhantes em forma ao Mauna Loa do Havaí, mas imensamente maiores. Eles cresceram a tamanhos tão enormes porque Marte não possui tectónica de placas. Na Terra, as placas tectónicas afastam os vulcões de suas fontes de magma, limitando seu crescimento e criando cadeias de vulcões progressivamente mais jovens. Em Marte, a crosta permanece estacionária sobre o manto e o vulcão cresce e cresce, alimentado pela mesma fonte por bilhões de anos. O Olympus Mons pode ter estado ativo até há apenas 25 milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos. Alguns pesquisadores argumentam que erupções nos últimos 2 milhões de anos não podem ser descartadas. Se for o caso, Marte pode ainda ter outra erupção em seu futuro, embora ninguém possa prever quando isso pode ocorrer. A região de Tharsis não é meramente uma coleção de vulcões. É uma característica estrutural tão massiva que deformou todo o planeta. O peso do abaulamento de Tharsis
distorceu a litosfera de Marte, criando um sistema de fraturas radiais que se estendem por milhares de quilômetros em todas as direções. Valles Marineris, em si, é uma dessas fraturas. Uma fenda que se abriu à medida que a crosta era esticada pela carga gravitacional de Tharsis. A atividade vulcânica de Tharsis esteve intimamente ligada à evolução atmosférica de Marte. Ao longo de bilhões de anos, os vulcões liberaram enormes quantidades de dióxido de carbono, vapor d'água e dióxido de enxofre na atmosfera. Na história primitiva de Marte, quando a atmosfera era densa o suficiente para sustentar um efeito estufa, essa liberação vulcânica pode ter sido o principal mecanismo que manteve as temperaturas da superfície acima do ponto de congelamento da água. Quando a atividade vulcânica diminuiu, à medida que o interior de Marte esfriava e o suprimento de magma se tornava escasso, a reposição atmosférica desacelerou e o equilíbrio se inclinou para a perda. A atmosfera se tornou mais fina, a superfície esfriou, a água congelou. A morte do vulcanismo marciano foi mais um elo na cadeia de falhas que levaram à morte do planeta. Sem vulcanismo, não havia fonte de novos gases atmosféricos para substituir o que o vento solar estava removendo. Sem novos gases, a atmosfera só poderia encolher. E sem uma atmosfera densa, a água na superfície não poderia persistir. E então temos Valles Marineris, o maior sistema de canyons do Sistema Solar. Estendendo-se por cerca de 4.000 quilômetros ao longo do Equador marciano, é tão longo quanto a largura dos Estados Unidos continentais. Em alguns lugares, tem 200 quilômetros de largura e 7 quilômetros de profundidade. Profundo o suficiente para engolir o Monte Everest com espaço de sobra. Valles Marineris não é um vale fluvial, apesar do nome. É uma fenda tectónica, uma rachadura na crosta marciana criada pelas enormes tensões do bulge de Tharsis. Mas a água fluiu por ele em várias épocas da história de Marte, e alguns dos depósitos em camadas dentro do cânion podem preservar registros sedimentares dessa água. As calotas polares de Marte são estruturas em camadas de gelo d'água e gelo de dióxido de carbono. A calota do hemisfério norte é composta principalmente de gelo d'água, com cerca de 1.000 km de largura e até 3 km de espessura. A calota do hemisfério sul é menor, mas está situada sobre um enorme depósito de gelo d'água enterrado sob uma fina camada de geada de dióxido de carbono. Juntas, as calotas polares e os depósitos de gelo subterrâneo contêm água suficiente para cobrir todo o planeta a uma profundidade de aproximadamente 35 metros. Um reservatório substancial, embora muito menor do que o volume sugerido pelos antigos vales fluviais e possíveis linhas costeiras de oceanos. Para onde foi o restante da água? O MAVEN mostrou que o hidrogênio, o componente mais leve da água, tem escapado para o espaço por bilhões de anos. Parte da água ficou presa em minerais hidratados na crosta. Alguma pode persistir como gelo subterrâneo ou até mesmo como salmoura líquida em profundidade. Mas a conclusão esmagadora é que a maior parte da água original de Marte foi perdida, arrancada pelo vento solar, fotodissoçada pela luz ultravioleta, molécula por molécula, ao longo do tempo geológico. A razão de barra-H, a razão de hidrogênio pesado para hidrogênio comum, na água-vapor atmosférica restante de Marte, é enriquecida por um fator de cerca de 7 em comparação com os oceanos da Terra, indicando uma perda maciça e preferencial do hidrogênio mais leve. Esse enriquecimento é uma impressão digital forense da perda de água, o mesmo tipo de evidência que nos diz que Vênus perdeu seus oceanos. Mas enquanto o enriquecimento de barra-H de Vênus é de 100 a 150 vezes o da Terra, o enriquecimento mais modesto de Marte sugere uma história diferente. Marte perdeu menos água do que Vênus, mas a perdeu mais recentemente, e o processo ainda está em andamento. Quanto de água Marte perdeu? As estimativas variam,
mas as evidências isotópicas sugerem que Marte já teve água suficiente para cobrir toda a sua superfície a uma profundidade de pelo menos 137 metros, e possivelmente muito mais. Se a hipótese do Oceano do Norte estiver correta, o inventário original de água pode ter sido suficiente para um corpo d'água com centenas de metros de profundidade, cobrindo 1/3 do planeta. A maior parte dessa água se foi, dividida pela luz ultravioleta, levada pelo vento solar, presa em minerais na crosta. O que resta é uma fração, preservada como gelo polar e depósitos subterrâneos. Mas mesmo этот остаток впечатляет. Общий объем известного водяного льда на Марсе в полярных шапках, в мелком подповерхностном слое и в среднеширотных ледниковых отложениях оценивается примерно в 5 миллионов кубических километров. Для сравнения, ледяной щит Гренландии на Земле содержит около 2,85 миллиона кубических километров. Марс, несмотря на то, что потерял большую часть своей воды, все еще хранит больше льда, чем Гренландия. Большая часть этого льда зарыта в грунт. Радар Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил обширные ледяные пласты под поверхностью на средних широтах. Некоторые из них имеют толщину более 100 метров и простираются на сотни километров. Эти зарытые ледники – реликты прошлых климатических периодов, когда осевой наклон Марса был более экстремальным, что приводило к миграции льда с полюсов в более низкие широты. Они покрыты тонким слоем пыли и реголита, который изолирует их от сублимации. Распределение подповерхностного льда не случайно. Оно следует определенным закономерностям, связанным с широтой, ориентацией склона и геологическим контекстом. Вблизи полюсов лед присутствует повсюду, всего в нескольких сантиметрах под поверхностью в многих местах. Лунный модуль «Феникс», который приземлился рядом с северным полюсом Марса в 2008 году, обнажил водяной лед, просто соскоблив верхний слой почвы своим роботизированным манипулятором. Лед находился так близко к поверхности, что при солнечном свете он сублимировался на глазах, исчезая в течение нескольких дней. Для будущих человеческих исследователей этот лед не просто научно интересен, это ресурс. Доступный водяной лед можно растопить и очистить для питьевой воды, разделить на водород и кислород для ракетного топлива и дыхательного воздуха, а также использовать для сельского хозяйства в герметичных помещениях. Наличие обильного близкоземного льда на определенных широтах Марса напрямую повлияло на выбор мест для предлагаемых человеческих миссий. Марс враждебен, но не лишен ресурсов. Вода там есть. Она просто заморожена, зарыта и ждет. Сама пыль также впечатляет. Поверхность Марса покрыта тонкозернистым реголитом, измельченной породой, обогащенной оксидами железа, которые придают планете ее характерный красный цвет. Ржаво-красный оттенок – это ржавчина, железо, окисленное за миллиарды лет тонкой, но химически активной атмосферой планеты. Когда этот порошок поднимается в атмосферу под воздействием ветра, он окрашивает марсианское небо в цвет топленого сахара в течение дня и создает зловещие синие закаты, противоположность Земле, где небо голубое днем, а закаты красные. Эта цветовая инверсия вызвана различием в размере рассекающих частиц. Молекулы Земли рассеивают синий свет, в то время как марсианская пыль рассеивает красный свет и позволяет синему проходить сквозь нее. Если бы вы могли посетить Марс, встать на его поверхность и оглядеться вокруг, вы бы увидели пейзаж строгой безмятежной красоты. Небо в течение дня имеет бледный цвет топленого сахара, с синеватым оттенком около зонд на рассвете и закате. Земля покрыта камнями, покрытыми тонким слоем ржаво-красной пыли. Гравитация, составляющая 38% от земной, заставила бы вас чувствовать себя легким и невесомым. Но воздух на 95% состоит из углекислого газа, непригодного для дыхания, а температура, даже в самый теплый полдень на экваторе, была бы смертельной без обогреваемого скафандра. Радиация, не защищенная магнитным полем, является серьезной. Марс красив, но он не гостеприимен. Тонкая атмосфера Марса создает погоду, которая одновременно знакома и чужда. Скорости ветра могут достигать 100 км в час во время пыльных бурь,
Но поскольку воздух так разрежен, сила, которую оказывают эти ветры, сопоставима с легким бризом на Земле. Ураганный ветер на Марсе едва шевелит флаг, но он может поднимать ультратонкую марсианскую пыль, частицы всего лишь в несколько микрон, тоньше талька, и переносить ее по всему земному шару. Глобальная пыльная буря 2018 года, которая положила конец миссии ровера Opportunity после 15 лет работы, длилась месяцы и снизила уровень солнечного света на поверхности более чем на 99%, lixив solnечный rovер энергии. Marte é planeta que foi lentamente esvaziado. Sua atmosfera, sua água, seu calor, seu escudo magnético, tudo desapareceu ou se reduziu a vestígios. O que resta é um mundo que preserva, em suas rochas e formas de relevo, um registro detalhado do que um dia foi. E ler esse registro é o objetivo central do programa de exploração robótica mais ambicioso da história. O Perseverance pousou na cratera G0 em 18 de fevereiro de 2021. Sua missão, a mais cientificamente audaciosa já enviada a outro planeta, foi projetada em torno de uma única pergunta: a vida já existiu em Marte? G0 foi escolhido após um longo processo de seleção de locais que considerou mais de 30 candidatos para o pouso. A decisão foi impulsionada pela astrobiologia. O delta em G0 representava a localização com maior probabilidade de preservar biosinais, com base em tudo o que sabemos sobre como a vida é preservada no registro geológico da Terra. O nome G0 vem de uma cidade na Bósnia e Herzegovina. Em várias línguas eslavas, a palavra significa lago. A cratera em si tem cerca de 45 quilômetros de diâmetro, e as evidências de um antigo lago são esmagadoras. Dois canais fluviais rompem a borda ocidental da cratera, transportando sedimentos das terras altas circundantes para a bacia. O delta resultante, um depósito em forma de leque de sedimentos em camadas, é visível a partir da órbita como uma característica geológica distinta. O radar de penetração no solo do Perseverance confirmou a presença de sedimentos deltaicos abaixo da superfície, com a arquitetura inclinada e em camadas característica de um rio depositando material em água parada. O lago em G0 existiu durante o final do período Noatiano, até o início do período Hesperiano, aproximadamente de 3,5 a 3,8 bilhões de anos atrás, quando Marte ainda tinha uma atmosfera mais densa e possivelmente um campo magnético. A água provavelmente era doce ou levemente salina, com base na mineralogia dos sedimentos. O ambiente teria sido, por qualquer padrão razoável, habitável. G0 foi escolhido porque é um leito de lago antigo, alimentado por um rio que depositou um leque deltaico de sedimentos na borda ocidental da cratera. Na Terra, os deltas fluviais estão entre os melhores ambientes para preservar evidências de vida passada. Sedimentos de grão fino, argilas e siltes aprisionam moléculas orgânicas e microfósseis, protegendo-os da degradação. O delta em G0 tem aproximadamente 3,5 bilhões de anos, datando do período em que Marte tinha água em sua superfície e um campo magnético. Se a vida microbiana existiu em Marte, o delta de G0 é um dos lugares mais promissores para buscar seus vestígios. O Perseverance carrega o conjunto de instrumentos científicos mais avançado já enviado à superfície de outro planeta. O Pixel, instrumento planetário para litossemia por raios-x, utiliza um feixe de raios-x para medir a composição elementar das rochas com uma resolução de grãos minerais individuais. Sherlock, escaneamento de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, pode detectar moléculas orgânicas e mapear sua distribuição dentro de uma rocha. O SuperCam dispara um laser em rochas e analisa o plasma resultante para determinar a composição mineral e química. E o RIMFAX, imager de radar para o experimento subterrâneo de Marte, observa abaixo da superfície, revelando estruturas geológicas enterradas.
mas talvez a capacidade mais importante do Perseverance seja seu perfurador. O rover pode perfurar rochas, extrair uma amostra cilíndrica do tamanho de um pedaço de giz e selá-la em um tubo de titânio para futura recuperação. Essas amostras, 33 coletadas até julho de 2025, têm a intenção de ser retornadas à Terra por uma futura missão de retorno de amostras de Marte, onde poderão ser analisadas com instrumentos laboratoriais muito mais sensíveis do que qualquer coisa que poderia ser enviada a Marte. No verão de 2024, a Perseverance estava explorando a formação Bright Angel, um conjunto de afloramentos rochosos nas bordas do Neretva Valleys, um antigo vale fluvial com cerca de 400 metros de largura que um dia transportou água para o lago em Jezero. As rochas dessa formação são sedimentares, compostas de argila e silt depositados pelo antigo rio. Na Terra, esses são precisamente os tipos de rochas que se mostram mais eficazes na preservação de evidências de vida microbiana. A argila e o silt, com seu tamanho de grão fino e a tendência de absorver moléculas orgânicas, atuam como conservantes naturais, trancando assinaturas biológicas na matriz rochosa, protegendo-as da degradação causada pela luz ultravioleta, oxidação e alterações térmicas. O mudstone depositado em um rio é, sob a perspectiva astrobiológica, um dos melhores lugares para procurar por vida microbiana antiga. E o fato de que esses mudstones têm 3,5 bilhões de anos, datando do período em que Marte tinha água na superfície, um campo magnético e condições habitáveis, torna-os ainda mais fascinantes. Em 18 de julho de 2024, as câmeras da Perseverance capturaram a imagem de uma rocha em forma de ponta de flecha, com cerca de 1 metro de comprimento e 0,6 metros de largura, parcialmente enterrada no leito do antigo rio. A equipe a apelidou de Sheyava Falls. Ela estava coberta de manchas. Havia 2 tipos de manchas. A primeira eram pequenos pontos escuros, do tamanho de grãos de pimenta, espalhados pela rocha, apelidados de sementes de papoula. A análise com o pixel revelou que se tratavam de pequenos nódulos, com 100 a 200 micrômetros de diâmetro, contendo ferro e fósforo. Com base em suas propriedades químicas, os cientistas identificaram que provavelmente eram compostos de vivianita, um mineral de fosfato de ferro que, na Terra, se forma comumente em sedimentos encharcados e pobres em oxigênio, muitas vezes em associação com atividade biológica. O segundo tipo era mais impressionante. Manchas maiores, manchas em escala milimétrica, mais claras no centro com bordas escuras de material rico em ferro, espalhadas pela superfície da rocha. A equipe as chamou de manchas de leopardo. Na Terra, características semelhantes em rochas sedimentares são produzidas quase exclusivamente por um de 2 processos: atividade microbiana ou reações químicas que podem fornecer energia para a vida microbiana. As manchas se formam quando micro-organismos ou reações químicas reduzem minerais de ferro, desbotando a rocha oxidada de cor vermelha para um tom mais claro, enquanto o ferro reduzido migra para fora e precipita como um anel escuro ao redor da zona desbotada. O resultado é um padrão de manchas claras com halos escuros, manchas de leopardo. A Perseverance também detectou carbono orgânico na rocha usando o Sherlock, junto com compostos de enxofre. A combinação carbono orgânico, ferro, fósforo, enxofre em uma rocha sedimentar de grão fino, depositada por um antigo rio em um ambiente habitável, era eletrizante. Os nódulos de vivianita, as sementes de papoula, são particularmente intrigantes porque, na Terra, a formação de vivianita em sedimentos está fortemente associada à atividade biológica. Micro-organismos que reduzem ferro, utilizando-o como um aceitador de elétrons em seu metabolismo, da mesma forma que usamos oxigênio, comumente produzem vivianita como um subproduto metabólico.
A presença do mineral em uma rocha sedimentar marciana, depositada por um antigo rio, em um ambiente habitável, é exatamente o tipo de característica que os astrobiologistas têm buscado. As manchas de leopardo, por sua vez, apresentam uma semelhança impressionante com características encontradas em rochas sedimentares terrestres que foram colonizadas por bactérias redutoras de ferro. Na Terra, esses padrões, tecnicamente chamados de manchas de redução ou halos desbotados, são encontrados em arenitos vermelhos e mudstones ao redor do mundo, e sua formação é bem compreendida. Micróbios redutores de ferro consomem o óxido de ferro que confere à rocha sua cor vermelha, desbotando-a para um tom mais claro. O ferro reduzido migra para fora e reprecipita como um halo escuro ao redor da zona desbotada. O resultado é uma mancha, centro claro, borda escura, que é indicativa da redução biológica do ferro. Os pontos de leopardo marciano poderiam ter se formado sem a biologia? É possível. A redução química do ferro pode ocorrer quando fluidos redutores, como água rica em hidrogênio, percolam através de rochas ricas em ferro. No entanto, a equipe do Perseverance testou essa e outras hipóteses abióticas em relação aos seus dados e descobriu que nenhuma delas explicava adequadamente o conjunto completo de observações: as assembleias minerais, o carbono orgânico, a distribuição espacial dos pontos e o contexto geológico. Cada um desses ingredientes é intrigante por si só. Juntos, eles representam o conjunto químico necessário para os metabolismos microbianos, doadores de elétrons, aceitadores de elétrons e os elementos essenciais à vida. Em 21 de julho de 2024, o Perseverance perfurou as Sheava Falls e extraiu sua 25ª amostra, selada em um tubo de titânio e designada como Cânion de Safira. A equipe passou mais de um ano analisando os dados. Eles examinaram explicações alternativas. Será que os pontos de leopardo poderiam ter sido produzidos por reações químicas puramente abióticas? O carbono orgânico poderia ter sido trazido por impactos de meteoritos em vez de ser produzido biologicamente? As associações minerais poderiam ter se formado a temperaturas muito altas para a vida? Em setembro de 2025, publicaram suas descobertas na revista Nature. O artigo, revisado por pares, afirmava que explicações abióticas para os pontos de leopardo eram menos prováveis do que as biológicas, embora não pudessem ser descartadas de forma definitiva. A combinação de compostos químicos encontrada na formação Bright Angel, escreveram os autores, poderia ter sido uma rica fonte de energia para os metabolismos microbianos. A redação foi cuidadosa, como deveria ser. Ninguém estava afirmando que a vida havia sido encontrada em Marte. O que eles estavam afirmando era algo mais preciso, que haviam identificado uma potencial biossignatura, uma característica que poderia ter uma origem biológica, mas que requer mais estudos antes que uma conclusão possa ser alcançada. O administrador interino da NASA chamou isso de mais perto que já estivemos de descobrir vida em Marte. O cientista do projeto considerou um passo crucial no processo científico. E o autor principal, Joel Horowitz, da Universidade Stony Brook, enfatizou que as descobertas precisavam ser acompanhadas por análises laboratoriais da amostra real. Análises que só podem ser realizadas na Terra com instrumentos que não existem em Marte. A amostra do Cânion de Safira está em um tubo de titânio selado na superfície de Marte, dentro da barriga do rover Perseverance. Não pode ser analisada mais onde está. Para responder à pergunta que ela levanta, determinar se os pontos de leopardo foram feitos por micróbios marcianos ou pela química marciana, a amostra deve voltar para casa. A missão de retorno de amostras de Marte, que recuperaria os tubos de amostra do Perseverance e os traria para a Terra, ainda está em desenvolvimento. Pressões orçamentárias, desafios de engenharia e incertezas políticas
atrasaram e remodelaram a missão várias vezes. No início de 2026, nenhuma data de lançamento firme foi estabelecida. As amostras permanecem em Marte, aguardando. A resposta pode já estar no tubo, mas o tubo está a 225 milhões de quilômetros de distância. A missão de retorno de amostras de Marte é a mais complexa missão espacial robótica já concebida. O plano original, desenvolvido em conjunto pela NASA e pela Agência Espacial Europeia, envolvia um pousador que coletaria os tubos de amostra armazenados pelo Perseverance, carregaria-os em um pequeno foguete, o veículo de ascensão de Marte, que os lançaria para a órbita marciana, onde uma espaçonave em órbita os capturaria e os traria de volta à Terra. A viagem de ida e volta levaria cerca de uma década, mas o custo, estimado em mais de 10 bilhões de dólares em algumas análises, e a complexidade da engenharia têm gerado ventos políticos persistentes contra a missão. Cortes orçamentários, atrasos no cronograma e redesigns têm empurrado a linha do tempo da missão cada vez mais para o futuro. Arquiteturas alternativas foram propostas, incluindo conceitos que envolvem parcerias comerciais e métodos de recuperação mais simples. Até o início de 2026, o caminho a seguir continua incerto. A NASA tem explorado abordagens mais simples e menos dispendiosas, incluindo a possibilidade de utilizar veículos de lançamento comerciais e arquiteturas de recuperação menores e mais focadas. O órbiter de retorno da Terra da Agência Espacial Europeia, projetado para capturar as amostras em órbita de Marte e trazê-las para a Terra, permanece parte do plano básico. No entanto, o cronograma tem se estendido repetidamente, e a data mais realista para o retorno das amostras agora está, no melhor dos casos, em meados da década de 2030. A frustração dentro da comunidade científica é palpável. O Perseverance tem funcionado perfeitamente. Ele coletou dezenas de amostras cuidadosamente selecionadas e caracterizadas cientificamente do local astrobiológico mais promissor já identificado em outro planeta. As amostras estão lá. Os tubos estão selados. A ciência que poderia ser realizada com elas, em laboratórios equipados com microscópios eletrônicos, espectrômetros de massa, fontes de radiação de síncrotron e outros instrumentos que são ordens de magnitude mais sensíveis do que qualquer coisa em Marte, poderia responder a perguntas que foram feitas por séculos. A comunidade científica expressou alarme. As amostras do Perseverance representam um recurso científico singular e insubstituível. As únicas amostras coletadas deliberadamente e caracterizadas em contexto de um ambiente habitável antigo em outro planeta. Se não forem retornadas, as questões que poderiam responder sobre a habitabilidade de Marte, sobre o potencial para a vida, sobre a evolução química de um mundo em declínio, podem permanecer sem resposta por gerações. Há também um relógio correndo. A missão do Perseverance é limitada pela vida útil de sua fonte de energia nuclear, um gerador termoelétrico de radioisótopos que diminuirá gradualmente sua produção ao longo da próxima década. Os tubos de amostra, armazenados dentro do rover e em um depósito na superfície, permanecerão intactos por muito mais tempo. Mas, sem a capacidade do rover de recuperá-los e carregá-los, a logística do retorno das amostras se torna ainda mais desafiadora. A ironia é aguda. A humanidade projetou, construiu, lançou, pousou e operou com sucesso o instrumento científico mais sofisticado já colocado em outro planeta. Esse instrumento encontrou o que pode ser a descoberta científica mais significativa na história da exploração espacial. E agora, o maior obstáculo não é a tecnologia ou a física, é o financiamento e a vontade política. A resposta para a pergunta sobre se estamos sozinhos no universo pode estar sentada em um tubo em Marte, esperando que alguém decida que vale a pena trazê-la para casa. A questão da vida em Marte assombra a ciência há mais de um século.
No final do século XIX, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli descreveu características lineares em Marte que ele chamou de canali, canais. A palavra foi traduzida para o inglês como canals, implicando construção artificial. Percival Lowell, um astrônomo americano, construiu um observatório inteiro no Arizona para estudar os supostos canais de Marte e se convenceu de que eram obra de uma civilização inteligente lutando para irrigar um mundo em declínio. Os canais, é claro, eram ilusões ópticas, artefatos da tendência do olho humano de conectar características díspares em linhas ao observar no limite da resolução. Mas a pergunta persistiu. Quando as missões Mariner chegaram a Marte na década de 1960 e revelaram um mundo craterado, aparentemente sem vida, as esperanças de encontrar vida marciana diminuíram. Quando os landers Viking pousaram em 1976 e realizaram os primeiros, e até hoje, únicos, experimentos biológicos diretos na superfície marciana, os resultados foram ambíguos. Um dos experimentos, o experimento de liberação marcada, produziu um sinal positivo, consistente com o metabolismo microbiano. Os outros experimentos não apresentaram resultados semelhantes. O consenso científico se estabeleceu, de forma hesitante, na interpretação de que o resultado positivo foi causado por reações químicas reativas no solo marciano, e não por biologia. No entanto, o debate nunca foi totalmente resolvido. Gilbert Levin, o investigador principal do experimento de liberação marcada, partiu em 2021, mantendo que seu experimento havia detectado vida em Marte. A maior parte da comunidade científica discorda, mas os dados do Viking permanecem genuinamente ambíguos, um lembrete de que detectar vida microbiana, mesmo quando se está na superfície com instrumentos projetados para isso, é extraordinariamente difícil. A lição do Viking moldou todas as missões subsequentes a Marte. Em vez de buscar vida diretamente, a abordagem passou a ser a de primeiro procurar ambientes habitáveis, depois moléculas orgânicas preservadas e somente então assinaturas biológicas. Essa abordagem em etapas, habitat, orgânicos, biossignatura, é a estratégia que os rovers Curiosity e Perseverance foram projetados para executar. Em 1996, uma equipe liderada por David McKay, no Centro Espacial Johnson da NASA, anunciou a descoberta de características no meteorito marciano ALH84001 que interpretaram como possível evidência de vida marciana antiga, incluindo estruturas que se assemelhavam a bactérias fossilizadas. O anúncio ganhou destaque mundial e levou o presidente Clinton a convocar uma coletiva de imprensa. No entanto, análises subsequentes mostraram que as características poderiam ser explicadas por processos não biológicos, e a reivindicação gradualmente perdeu o apoio da comunidade científica. Mas o meteorito em si continua sendo cientificamente importante. É a mesma amostra que, décadas depois, forneceu evidências magnéticas sugerindo que o dínamo marciano durou até pelo menos 3,9 bilhões de anos atrás. O Curiosity, que pousou na cratera Gale em 2012, encontrou moléculas orgânicas em rochas marcianas, compostos complexos que contêm carbono e são os blocos fundamentais da vida. No entanto, moléculas orgânicas podem ser produzidas por processos não biológicos e sua mera presença não indica vida. O Curiosity também encontrou evidências de um antigo lago habitável na cratera Gale, água com pH neutro, contendo os elementos necessários para a vida. Além disso, o Curiosity detectou picos intrigantes de metano na atmosfera marciana, aumentos breves e localizados de um gás que, na Terra, é produzido principalmente por processos biológicos. As detecções de metano têm sido controversas. O Orbiter Europeu de Gases Traços não conseguiu confirmá-las a partir da órbita. Se o metano é real e recorrente, sua origem é desconhecida. Pode ser geológica, resultante de reações subsuperficiais entre água e rochas ricas em olivina, ou pode ser biológica,
proveniente de micro-organismos subsuperficiais. O mistério permanece sem solução, mas isso adiciona mais uma camada de intriga à questão de saber se Marte abriga vida, não apenas em seu passado, mas possivelmente em seu presente, nas profundezas, protegido da superfície hostil em bolsões de salmoura líquida, aquecidos pelo calor geotérmico residual. Mas o Curiosity não encontrou evidências definitivas de vida em si. A Perseverança foi projetada para ir mais longe. Seu local de pouso, seus instrumentos e sua capacidade de coleta de amostras foram todos otimizados para a detecção de biosinais. A Perseverança também transporta a Ingenuidade, um pequeno drone-helicóptero que se tornou a primeira aeronave a realizar um voo motorizado em outro planeta. A Ingenuidade, originalmente concebida como uma demonstração tecnológica de 30 dias, voou mais de 70 vezes durante sua vida operacional, atuando como um escoteiro aéreo que ajudou a equipe da Perseverança a identificar alvos geológicos promissores a partir do ar. Suas operações foram encerradas em janeiro de 2024, após uma lâmina ser danificada durante seu voo final. O sucesso da Ingenuidade abriu um novo capítulo na exploração de Marte. Missões futuras podem incluir aeronaves rotativas mais avançadas, drones que podem viajar quilômetros de um rover, acessar terrenos muito acidentados para veículos com rodas e coletar amostras de locais que, de outra forma, seriam inacessíveis. A fina atmosfera marciana, com cerca de 1% da densidade da Terra, torna o voo desafiador, exigindo lâminas que giram a mais de 2.400 rotações por minuto. Mas a gravidade mais baixa compensa parcialmente. Um helicóptero marciano não precisa gerar tanto impulso quanto um helicóptero terrestre para permanecer no ar. A missão da Perseverança se baseia nas descobertas de todas as missões anteriores a Marte. Spirit e Opportunity, que pousaram em 2004, descobriram evidências minerais de água antiga. Curiosity encontrou moléculas orgânicas e um ambiente habitável. O Maven caracterizou a perda atmosférica. O Mars Reconnaissance Orbiter mapeou o planeta com resolução em escala de metro. Cada missão respondeu a perguntas e levantou novas questões, e cada nova missão foi projetada para abordar as questões deixadas por seus predecessores. A Perseverança é a culminação desse processo iterativo, uma missão projetada para dar o passo final, encontrar evidências de vida em si. A descoberta das Cheyava Falls representa o ápice desse esforço focado, a potencial biosinal mais convincente já encontrada em outro mundo, alcançada por meio de um rigoroso processo científico e publicada na mais prestigiosa revista científica do mundo. Mas o que é convincente não é conclusivo, e essa distinção é de extrema importância. A história da astrobiologia está repleta de começos falsos e anúncios prematuros. Os cientistas aprenderam, por meio de experiências dolorosas, que reivindicações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. As manchas de leopardos são extraordinárias. As evidências são fortes, mas ainda não são prova. A prova pode exigir trazer a amostra para casa. E trazer a amostra para casa pode exigir superar obstáculos que não são científicos, mas políticos, financeiros e logísticos. O tubo do Sapphire Canyon é o objeto cientificamente mais valioso na superfície de qualquer planeta do Sistema Solar. E pode ficar ali por anos, ou décadas, antes que alguém venha coletá-lo. Marte morreu porque era pequeno demais. Esta é, no final, a explicação mais simples e fundamental. Marte tem apenas 11% da massa da Terra e 38% de sua gravidade superficial. Sua menor massa significa um núcleo de ferro menor, que esfriou mais rapidamente, matando o dínamo e o campo magnético. Sua gravidade mais baixa significa uma retenção mais fraca de sua atmosfera, permitindo que gases mais leves escapem mais facilmente. Seu tamanho menor
significa uma maior razão entre área superficial e volume, o que resulta em uma perda de calor mais rápida, levando à cessação mais precoce da atividade vulcânica, o que significa menos reposição de gases atmosféricos. A Terra sobreviveu porque é maior. Seu núcleo permaneceu parcialmente líquido por 4,5 bilhões de anos, sustentando o dínamo magnético. Sua gravidade mais forte reteve uma atmosfera densa. Sua tectônica de placas, um processo que Marte não possui, recicla continuamente o carbono entre a atmosfera, os oceanos e as rochas, mantendo um efeito estufa estável e um clima habitável. A Terra tem um termostato, Marte não tinha. Mas o tamanho por si só não conta toda a história. Vênus é quase do mesmo tamanho que a Terra, e seu núcleo não possui um dínamo. A Lua, embora menor que Marte, pode ter tido um breve campo magnético no início de sua história. Os detalhes da evolução planetária dependem da composição, da distância do Sol, do momento dos impactos, da eficiência da convecção do manto e de outros fatores que variam de mundo para mundo. A morte de Marte foi sobredeterminado. Múltiplos fatores conspiraram para produzir o mesmo resultado, e é difícil dizer qual deles foi o mais importante. O que está claro é que Marte representa uma classe de resultado. Entre os planetas rochosos na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, alguns serão grandes o suficiente para sustentar seus campos magnéticos, atmosferas e água superficial por bilhões de anos. Outros não. Marte é o exemplo daqueles que falham, não por um evento catastrófico, mas pelas consequências lentas e inevitáveis de ser um pouco pequeno em um universo que é indiferente às necessidades da vida. Se Marte tivesse sido apenas um pouco maior, talvez 2 vezes sua massa atual, poderia ter mantido seu campo magnético por tempo suficiente para proteger sua atmosfera durante o período crítico em que o vento solar era mais intenso. Poderia ainda ter rios hoje. Poderia ainda ser habitável. Mas não era maior. E assim morreu. Há mais um fator que vale a pena considerar. Um que conecta a morte de Marte à arquitetura do próprio sistema solar. O pequeno tamanho de Marte pode ser uma consequência da formação de Júpiter. Nos modelos do início do sistema solar, particularmente a hipótese do Grand Tech, a migração interna de Júpiter, através do disco protoplanetário, dispersou e esgotou o material na região de formação de Marte, privando-o dos blocos de construção necessários para crescer maior. Se Júpiter tivesse se formado de maneira diferente, ou não tivesse se formado, Marte poderia ter acumulado mais massa, mantido seu campo magnético e permanecido habitável até os dias de hoje. Sob essa perspectiva, Marte não foi apenas azarado, foi sabotado pela influência gravitacional do maior planeta do Sistema Solar, bilhões de anos antes que o primeiro rio fluísse por sua superfície. A morte de Marte estava escrita nas condições iniciais do Sistema Solar, determinada pela massa e migração de um gigante gasoso a 400 milhões de quilômetros de distância. Essa perspectiva é humilhante. Sugere que a habitabilidade de um planeta depende não apenas de suas próprias propriedades, seu tamanho, sua distância do Sol, sua composição, mas de toda a arquitetura de seu sistema planetário. Um mundo pode ter tudo o que precisa e ainda assim falhar, porque um distante planeta gigante organizou as coisas de forma ligeiramente errada. A zona habitável não é um círculo desenhado ao redor de uma estrela. É uma forma esculpida pelas interações gravitacionais de cada corpo no sistema, evoluindo ao longo de bilhões de anos, sensível a condições iniciais que variam de um sistema estelar para outro. Cada sistema planetário é um experimento único, e Marte é o resultado do nosso experimento particular. A relevância se estende aos exoplanetas. À medida que os astrônomos descobrem milhares de planetas rochosos nas zonas habitáveis de outras estrelas, a questão de quantos deles são mais semelhantes à Terra e quantos são mais semelhantes a Marte se torna urgente.
O planeta pode ter o tamanho certo, na distância certa, com a composição certa, e ainda assim morrer se seu campo magnético falhar muito cedo, se sua atmosfera for despojada muito rapidamente, se seu calor interno se esgotar antes que a vida tenha tempo de se estabelecer. Marte é a história de advertência. Mostra que a habitabilidade não é uma propriedade fixa de um planeta, mas uma condição temporária, uma janela que se abre e se fecha, com base na interação de processos internos e externos. Para Marte, a janela esteve aberta por talvez 1,5 bilhão de anos. Para a Terra, esteve aberta por pelo menos 4 bilhões. Para exoplanetas orbitando estrelas mais ativas, com ventos estelares mais intensos, a janela pode ser ainda mais curta. Compreender Marte é, portanto, essencial para entender a prevalência da vida no universo. Se planetas do tamanho de Marte perdem suas atmosferas e se tornam inabitáveis dentro de seu primeiro bilhão de anos, então a zona habitável ao redor de uma estrela é mais restrita do que pensávamos, limitada não apenas pela temperatura, mas também pela massa planetária. Apenas os planetas rochosos maiores, as terras e superterras, permaneceriam habitáveis por tempo suficiente para que a vida complexa evoluísse. Os menores seriam como Marte, brevemente habitáveis, mas depois permanentemente estéreis. É por isso que a descoberta das Cheava Falls é tão importante. Se a vida surgiu em Marte durante sua breve janela habitável, isso significa que a vida pode emergir rapidamente, dentro de algumas centenas de milhões de anos, em condições favoráveis. E se a vida surge rapidamente, então até mesmo planetas com janelas habitáveis curtas, os Marte, poderiam abrigar vida, pelo menos por um tempo. O universo não seria apenas pontilhado por mundos vivos, mas também por mundos mortos que já foram vivos, cemitérios de biosferas que piscaram brevemente antes que seus planetas falhassem. Cada sistema planetário é um experimento único. E Marte é o resultado do nosso experimento particular, aquele que produziu uma Terra habitável, uma Vênus inabitável e um Marte que teve uma chance e a perdeu. A comparação com a Terra é inevitável. A Terra não evitou o destino de Marte por qualquer superioridade inerente. Ela o evitou por causa de sua massa, por causa do acaso de ser um pouco maior, um pouco mais pesada, com um núcleo que permaneceu líquido por alguns bilhões de anos a mais. A diferença entre o mundo vivo e o morto não é vasta. É uma questão de grau. Um fator de 10 em massa. Algumas centenas de milhões de anos de atividade dínamo. A zona habitável do Sistema Solar não é uma região de habitabilidade garantida. É uma região de possibilidade. E possibilidade não é o mesmo que certeza. Ainda assim, Marte não está completamente morto. O planeta ainda tem clima, embora não o tipo que traz chuva. Tempestades de poeira, impulsionadas por diferenças sazonais de temperatura, podem crescer a ponto de engolir todo o planeta, tornando o céu opaco e elevando a temperatura da superfície em vários graus. Essas tempestades de poeira globais ocorrem a cada poucos anos marcianos e podem durar meses. Elas estão entre os eventos climáticos mais dramáticos do Sistema Solar, em um cataclismo planetário de poeira soprada pelo vento que seria visível de outros mundos. Marte ainda possui calotas polares que crescem e encolhem com as estações, à medida que o dióxido de carbono se congela da atmosfera no inverno e sublime de volta no verão. Esse ciclo sazonal causa mudanças mensuráveis na pressão atmosférica, uma respiração planetária, inspirando e expirando dióxido de carbono em um ritmo definido pela inclinação de seu eixo. Pode haver água líquida subterrânea. Observações de radar da Mars Express e do Mars Reconnaissance Orbiter detectaram camadas reflexivas sob a calota polar sul, que alguns pesquisadores interpretaram como corpos de salmoura líquida. Essa interpretação é contestada. Os reflexos poderiam ser causados por certos tipos de argila
ou outros minerais. Mas a possibilidade de água líquida subterrânea em Marte não foi descartada. Se existir, seria extremamente fria, extremamente salgada e extremamente hostil à vida como a conhecemos, mas não necessariamente desprovida de vida. E Marte ainda possui vulcanismo, ou pelo menos o potencial para isso. O InSight, a missão sismômetro da NASA em Marte, que operou de 2018 a 2022, foi a primeira missão a estudar o interior profundo de Marte. Seu sismômetro, 6, detectou mais de 1.300 Marquakes durante sua vida operacional, confirmando que Marte é seismicamente ativo e fornecendo as primeiras medições diretas da estrutura interna do planeta. Os resultados foram reveladores. A missão InSight descobriu que o núcleo de Marte é líquido, com aproximadamente 1.830 quilômetros de raio, maior e menos denso do que se esperava, sugerindo que contém quantidades significativas de elementos leves, como enxofre, oxigênio e hidrogênio misturados ao ferro. O manto é uma única camada convectiva, sem a complexa estrutura em camadas do manto terrestre. A crosta é mais espessa do que previsto, com uma espessura média de cerca de 25 a 50 quilômetros, sendo a crosta das terras altas do sul significativamente mais espessa do que a crosta das baixas do norte. Os dados sísmicos também revelaram que o núcleo de Marte é totalmente líquido. Não há um núcleo interno sólido, ou pelo menos nenhum detectável pelos instrumentos do InSight. Isso é significativo porque na Terra, a solidificação do núcleo interno é um dos principais motores do dínamo. Se o núcleo de Marte nunca desenvolveu um núcleo interno sólido, ou se solidificou completamente, isso poderia explicar por que o dínamo parou de funcionar. A questão do estado do núcleo de Marte está diretamente ligada à pergunta de por que o campo magnético desapareceu. Entre os terremotos marcianos detectados pelo InSight antes do término de sua missão em 2022, ondas sísmicas que percorrem o interior do planeta, originando-se de uma região próxima ao sistema de fraturas Cerberus Fossae. Alguns desses eventos podem ter sido causados por atividade vulcânica ou tectônica residual. O manto pode ainda conter bolsões de rocha parcialmente derretida. Olympus Mons pode não estar tão morto quanto parece. Marte não é um mundo estático e congelado. É um planeta nos estágios finais de uma lenta morte, ainda se contorcendo, ainda mudando, ainda perdendo a atmosfera para o espaço, ainda rearranjando seu gelo polar com as estações. A morte não está completa. Ela está em andamento. E os vestígios do que Marte já foi, o gelo, os minerais, as rochas sedimentares, os antigos vales fluviais, são preservados com uma fidelidade que a Terra, com sua tectônica de placas e ciclo hídrico ativo, nunca poderia igualar. Marte é, em certo sentido, o melhor arquivo do Sistema Solar sobre a habitabilidade planetária primitiva. Os mesmos processos que o mataram também o preservaram. É por isso que exploramos Marte com tanta intensidade. Não porque esteja vivo, mas porque se lembra de ter estado vivo. Cada rocha que a Perseverance perfura, cada mineral que a Curiosity analisa, cada medição atmosférica feita pelo Maven, é uma página do diário de um mundo que teve tudo e perdeu tudo. E entre essas páginas, seladas em um tubo de titânio no fundo da cratera G0, pode haver uma frase que diz: "A vida esteve aqui." Agora, afaste-se das assemblagens minerais, das razões isotópicas e da mecânica orbital e considere o que Marte significa. Aqui está um planeta que nasceu com todos os ingredientes para a vida: água, calor, química, energia e um escudo magnético para proteger tudo isso. Por talvez 1.500 bilhões de anos, esses ingredientes coexistiram na superfície de um mundo que era, por todas as medidas que podemos aplicar, habitável. Rios fluíam, lagos persistiam, delas se formavam,
A energia química estava presente. Os elementos estavam ali. O tempo estava disponível. E então, tudo acabou. Não por causa de uma catástrofe cósmica, mas porque o planeta era pequeno demais para manter os processos internos que o mantinham vivo. O núcleo esfriou. O dínamo morreu. O escudo caiu. A atmosfera foi despojada. A água desapareceu. E o que restou foi um mundo frio, seco e irradiado, que preserva em suas rochas e poeira a memória de tudo o que perdeu. Se a vida realmente surgiu em Marte, se as manchas de leopardo em Cheyava Falls são o que parecem ser, então as implicações são impressionantes. Isso significaria que a vida surgiu de forma independente em dois planetas adjacentes no mesmo sistema solar, dentro do primeiro bilhão de anos de suas histórias. Significaria que a origem da vida não é um acidente raríssimo, mas um processo natural que ocorre prontamente quando as condições são favoráveis. E significaria que o universo, com seus bilhões de planetas rochosos em zonas habitáveis ao redor de bilhões de estrelas, está quase certamente repleto de vida. Se a vida não surgiu em Marte, se as manchas de leopardo se revelarem o produto de uma química abiótica, as implicações são diferentes, mas igualmente profundas. Isso significaria que a habitabilidade não é suficiente, que um mundo pode ter água, calor, química e tempo e ainda assim permanecer estéril, que a origem da vida requer algo mais, algum limiar, algum catalisador, algum acidente que ainda não compreendemos. E isso tornaria a biosfera da Terra ainda mais preciosa, mais improvável e mais solitária. Qualquer uma das respostas muda tudo, e a resposta pode estar guardada em um tubo de titânio, no fundo de um lago antigo, a 225 milhões de quilômetros do laboratório mais próximo que poderia analisá-la. Marte é o maior mistério de assassinato do Sistema Solar. Um mundo que tinha tudo, perdeu tudo e deixou para trás uma cena do crime tão bem preservada que 3,5 bilhões de anos depois ainda conseguimos ler as evidências. A arma foi o vento solar. O motivo foi a indiferença cega e mecânica de um universo que não se importa se os mundos são habitáveis ou não, que não preserva a vida nem a destrói por intenção, que simplesmente segue as leis da física, onde quer que elas levem. E a vítima? A vítima pode ter sido mais do que um planeta. A vítima pode ter sido uma biosfera, uma segunda gênese, uma população de organismos, por mais simples que fossem, que viveram, metabolizaram e morreram na lama dos rios marcianos, deixando para trás, em uma única rocha em um único leito de rio, padrões que seriam reconhecíveis por um geoquímico em outro mundo, 3 bilhões e 500 milhões de anos depois. Não sabemos. Ainda não. Os dados são tentadores, mas incompletos. A amostra foi coletada, mas não retornou. A pergunta, a mais antiga, profunda e consequente de todas as questões científicas, permanece em aberto. Já estivemos sozinhos? Marte guarda a resposta, ou pelo menos, guarda a próxima pista. E em algum lugar na poeira avermelhada da cratera G0, selada em um tubo de titânio, um pequeno pedaço de lama de rio antiga aguarda pacientemente por alguém que venha ler a mensagem que carrega há 3,5 bilhões de anos. A mensagem pode não dizer nada, ou pode dizer tudo. Há uma assimetria profunda nas possíveis respostas. Se as manchas de leopardo são biológicas, se micróbios marcianos uma vez metabolizaram ferro na lama dos rios de G0, então as implicações se espalham em todas as direções. A vida surgiu 2 vezes em um único sistema solar. Os processos químicos que produzem organismos vivos são comuns, naturais e talvez inevitáveis onde as condições são favoráveis. O universo, com seus trilhões de planetas rochosos em zonas habitáveis, está quase certamente vivo. Se as manchas de leopardo não são biológicas, se são o produto de alguma química exótica que imita a biologia,
mas não é biologia? Então aprendemos algo diferente, mas igualmente valioso. Aprendemos que o universo pode produzir falsos positivos, que a química pode imitar a vida com uma fidelidade extraordinária, e que distinguir vida de não vida, mesmo quando você está segurando a rocha em suas mãos, é um dos problemas mais difíceis de toda a ciência. De qualquer forma, Marte nos deu algo que nenhum outro planeta forneceu: uma hipótese testável sobre vida extraterrestre. Não especulação, não inferência, não um argumento estatístico sobre a probabilidade de vida existir em algum lugar no cosmos. Uma rocha específica, de um local específico, com características específicas, coletada por um instrumento específico, selada em um tubo específico, aguardando uma análise laboratorial específica. Pela primeira vez na história, a questão da vida além da Terra foi reduzida a um problema prático de engenharia. Como trazemos esse tubo para casa? E talvez esse seja o maior legado da exploração de Marte. Não a resposta, que ainda não temos, mas a pergunta, formulada com tal precisão e rigor que, em princípio, pode ser respondida. A ciência não avança ao responder perguntas de forma abstrata. Ela avança ao tornar as perguntas passíveis de resposta. E Marte tornou a mais antiga pergunta passível de ser respondida. Tudo o que precisamos fazer é ir e buscá-la. Quanto mais tempo esperarmos, mais perdemos. Não as amostras. Essas resistirão por milênios em seus tubos de titânio. Mas o contexto. Os cientistas que projetaram a missão, que escolheram o local de pouso, que conduziram o rover até as Cheyava Falls, que reconheceram as manchas de leopardo pelo que poderiam ser, eles não esperarão para sempre. A memória institucional se desvanece. As equipes se dispersam. O conhecimento especializado se perde. As amostras são eternas, mas o conhecimento humano necessário para interpretá-las não é. E há uma urgência ainda mais profunda. Marte é o único planeta do Sistema Solar onde identificamos um candidato específico e testável para evidências de vida passada. Se falharmos em dar seguimento a essa descoberta, se permitirmos que as amostras permaneçam em Marte enquanto debatemos orçamentos e cronogramas, teremos chegado mais perto de responder a pergunta sobre a vida além da Terra do que qualquer geração na história humana, e então nos afastaremos. O universo não é obrigado a tornar seus segredos fáceis de alcançar. Ele colocou o candidato mais próximo e acessível à vida extraterrestre em um planeta que está, em média, a 225 milhões de quilômetros do laboratório mais próximo. Ele preservou potenciais biosinais em rochas que têm 3,5 bilhões de anos, protegidas pela sua própria aridez e pelo ambiente frio e sem ar que destruiu o mundo que as formou. E nos deu a tecnologia para alcançar essas rochas, identificar os sinais, coletar as amostras e, se assim escolhermos, trazê-las para casa. A escolha é nossa. O universo fez a sua parte. O resto depende de nós. 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, 2 planetas vizinhos orbitavam uma estrela jovem. Ambos tinham água. Ambos tinham atmosferas. Ambos tinham a química necessária para a vida. Um era ligeiramente maior. O outro, ligeiramente menor. O maior manteve seu campo magnético, manteve sua atmosfera, manteve sua água e, eventualmente, produziu florestas, oceanos, cidades e mentes capazes de construir robôs e enviá-los ao menor para perguntar o que deu errado. O menor perdeu seu campo magnético, perdeu sua atmosfera, perdeu sua água. Perdeu tudo, exceto, possivelmente, os vestígios de tudo que ali viveu durante sua breve janela de habitabilidade. Esses vestígios, se existirem, estão preservados em rochas sedimentares antigas, em uma cratera antiga em um mundo morto, selados em um tubo, aguardando.
distância entre esses dois desfechos, um mundo vivo e um morto, não era vasta. Era um fator de 10 em massa. Algumas centenas de milhões de anos de atividade de dínamo. Um núcleo de ferro ligeiramente maior. A diferença entre a Terra e Marte não é uma diferença de tipo, é uma diferença de grau. E essa diferença fez toda a diferença. Marte não é meramente um planeta morto, é um espelho. Ele nos mostra o que nosso mundo poderia ter se tornado e o que evitou se tornar, apenas pelo acaso de ter nascido ligeiramente maior em um sistema solar que não se importa com os desfechos. E em algum lugar, no crepúsculo fino e com um tom de caramelo de uma tarde marciana, o pequeno rover está ao lado de uma rocha coberta de manchas de leopardo, seu furo de perfuração visível, sua amostra selada, sua missão completa. Ele fez a pergunta, coletou a evidência, fez tudo o que foi projetado para fazer. A resposta está no tubo, e quanto mais cuidadosamente ouvimos, mais ela revela.